Bem, então, boa noite a todas, todos, todes. Hoje eu estou sentindo aqui um enorme prazer, né, de acompanhar a nossa primeira aula sobre a questão meridional, né, com a professora Joeline Rodrigues, também é uma amiga querida, né, uma parceira também nas nossas atividades de pesquisa. Então, a nossa aula de hoje, né, vai ser sobre a questão meridional. A professora Joeline Rodrigues, ela é doutora em educação pela Universidade Federal Fluminense, não é isso, Joeline? É a Fluminense, né? Isso. Sim. É professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Antônio Gramsci, o G-Gramsci, e hoje, né, iniciará a discussão sobre a questão meridional. Então, seja bem-vinda, Joeline, e eu já passo para você a palavra. Obrigada, Lia. Que bom, né? A gente está aqui mais uma vez para começar aqui, né, o primeiro módulo, a primeira aula da segunda edição do curso Gramsci nas Margens, dando continuidade aí ao conjunto de estudos, né, que nós iniciamos aí ano passado, como parte desse projeto, né, de tentar recuperar a história integral das classes subalternas, né, passando aí desde o Marx e Marxismo na América Latina, depois Filosofia da Praxis Global, Gramsci nas Margens, começando semestre passado, né, ano passado, nós nos debruçamos aí sobre vida e obra. Não sei se todos estavam aqui ou quem vai ouvir depois esse vídeo, né, assistir depois esse vídeo, e passamos aí também por Estado e Sociedade Civil, e bonapartismo, cesarismo, as bases ontológicas da filosofia da praxis, classes subalternas, e vamos dar continuidade aí a esse conjunto de categorias que o Gramsci desenvolveu, né, delineou nos cadernos do cárcere, e vamos ver aqui se a gente consegue dar mais uma contribuição nesse sentido para a socialização e apropriação ampla, né, dessas categorias que ele desenvolveu, dentro do que seria, né, chamado aí de questão meridional. Teria outras pessoas que nós poderíamos ter convidado aqui para poder estar abordando isso, né, mas aí a gente tem uma dificuldade da língua para a gente poder fazer a tradução ou a tradutibilidade aqui, e aí vou tentar aqui trazer em linhas gerais, nesse tempo que nos resta aí, o que seria a questão meridional em Gramsci, tentando trazer também um pouco para a nossa realidade, certo? Então, o Jorge Barata, que era um autor que se debruçava sobre a obra de Gramsci, né, ele vai destacar em muitos momentos essa aproximação que tem, né, entre a realidade italiana e a realidade brasileira, e um desses elementos, né, se centra aqui no que seria a questão meridional. O Gramsci, né, tem um texto específico que foi compartilhado com vocês, né, o título da tradução em português é muito maior, né, muito mais longo do que o que foi traduzido. Alguns temas da questão meridional, né, em italiano, no original, são notas sobre o problema meridional e sobre a atitude dele diante dos comunistas, socialistas e democratas, né, e em português houve aí uma redução do tema, né, do título. Eu peço perdão porque eu realmente não tive tempo, então, como pedagoga, me sentindo aqui constrangida, porque eu queria ter feito os slides para poder apresentar, mas realmente com o retorno às aulas presenciais, né, semana passada também passei a semana imersa num evento, inclusive, sobre uma oficina, né, promovida pela Rede Latino-Americana de Estudos Gramscianos, em que se tentava se debruçar ali, debater a filologia vivente e a tradutibilidade latino-americana, e a questão meridional atravessou a discussão, né, e no retorno eu não tive o tempo devido para poder me organizar aqui, vou tentar falar aqui em linhas gerais, e espero que faça sentido. Então, o Gramsci, ele não
inicia, né, ele não se reduz a esse texto de 1926, a alguns temas da questão meridional, né, na verdade, esse texto já é resultado de todo um processo que começa antes, desde 1920, a ser traçado ali esses elementos da questão meridional como uma determinação específica do capitalismo, né, e avança na proposta aí que elege a ação dos operários, né, da fábrica, né, os operários urbanos da Itália setentrional ou do norte como solução do problema agrícola. Isso já vai estar presente no artigo Operários e Camponeses do dia 3 de janeiro de 1920, em que Gramsci já apresenta ali, né, alguns elementos com forte influência bolchevique e vai levá-lo aí a afirmar que apenas fora, né, e contra o parlamento se resolvem os problemas industriais e agrícolas, né, de formação do Estado operário. Então, anos depois, né, ele vai amadurecer essa questão com a visão mais ancorada na realidade italiana. Então, quando vai propor, né, o título do Jornal do Partido, como l'Unità, apontando a necessidade aí de dar importância à questão meridional, né, ou seja, a relação entre operários e camponeses, não apenas, né, como um problema de classe, e aí como um problema de classe do ponto de vista genérico, né, da luta de classes abstrata, universal, mas considerando aí as particularidades dessa luta, né, também como um elemento que deve ser reconhecido como territorial, né, um dos elementos, inclusive, para pensar a questão nacional, a questão de organização da classe trabalhadora, né, num dos elementos aí dessa questão nacional, no viés do que vamos estudar mais adiante com o Fábio Gentili, né, sobre populismo e nacional popular, o que seria esse nacional popular. Então, no terceiro congresso do Partido Comunista da Itália, né, ele vai também tratar essa questão, esse tema da questão meridional, né, assim como também está presente, né, não se desvincula aqui o tema da questão meridional da questão vaticana e a questão agrária, que é o modo de analisar aí o caso específico da formação sócio-histórica, né, da composição do Estado italiano. Então, a questão meridional não é uma questão puramente ideológica, não é uma questão puramente identitária, regionalista, né, mas é uma questão estrutural, para usar um termo mais atual, do próprio processo de formação socio-histórica e composição do Estado italiano. Então, por isso, ele afirma no boletim do Partido Comunista, em 1926, que marcava ali a comemoração dos 5 anos do partido, que se deve mover aí em duas frentes, né? Que destrua, né, na mentalidade do operário industrial, esse preconceito inculcado pela propaganda burguesa de que o mezzogiorno, ou a questão meridional, né, os trabalhadores do sul, os campesinos, né, os camponeses, seriam a bola de chumbo que se opõe aí aos grandes desenvolvimentos, ao processo de progresso, né, da economia nacional, e, ao mesmo tempo, destruir na mentalidade do camponês meridional o preconceito ainda mais perigoso, né, que ele vai afirmar, por meio do qual ele vê aí no norte da Itália um só bloco de inimigos de classe, né, coloca todo mundo aí dentro do mesmo campo de disputa. Então, Gramsci vê como caminho a ruptura do bloco histórico tradicional e a construção do bloco histórico anticapitalista no texto da questão meridional, associando aí a questão nacional, né, a questão de classe, superando aí a forma da unidade típica do ressurgimento, que é um outro tema, né, que a gente vai estudar aí na próxima aula com o professor Fábio Gentili, né, a questão do ressurgimento e revolução passiva, porque todos esses elementos têm a ver, inclusive, com a constituição do processo sócio-histórico da Itália. Então, essa visão dessa unidade típica do ressurgimento é baseada na anexação das regiões do Sul para desenvolver um sentimento real de nação aí por meio do protagonismo das massas camponesas meridionais no processo histórico
né, superando essa visão, inclusive, desse colonialismo interno que acontece no processo de organização da formação socio-histórica italiana, que tem a ver com diversas lutas por independência, que acredito que o Fábio Gentili vai apontar aí na próxima aula, e que tem a ver com esse processo da unificação italiana desde a época do Maquiavel, né, que o Gramsci, inclusive, vai pontuar lá no caderno 13, as contribuições, né, do diplomata florentino nesse sentido de pensar um condottiero, né, um líder que unificaria a Itália e que o Gramsci traduz sendo como o moderno príncipe, né, o partido. Então, nesse sentido, nessa lógica, né, do processo histórico, dessa recuperação dessa história e protagonismo das massas camponesas seria, portanto, de construir uma aliança política entre operários do norte e camponeses do sul para afastar a burguesia do poder do Estado. Isso está nos escritos políticos, né, na página 407, onde ele vai escrever aí o texto sobre a questão meridional. Todo esse processo, né, tem a ver aí com a constituição da questão meridional ou do sul como um grande bloco agrário, né, constituído aí por 3 estratos sociais que ele vai falar que há uma desagregação, né? A grande massa camponesa, ela é desagregada e amorfa, ou seja, sem forma, e os intelectuais, né, os 3 estratos sociais seriam esses: a massa camponesa sem forma e desagregada, os intelectuais de pequena e média burguesia rural, que são aqueles que saem do sul, vão estudar no norte, retornam para o sul e cumprem essa função de articulação. O Gramsci utiliza e problematiza, inclusive, esse fato dessa ida e dessa volta, desse retorno, em que eles se compõem ou se conformam como uma cola social junto às camadas camponesas, ainda que não se incorporem realmente como intelectuais orgânicos ao se tornarem, ao haver um descolamento social e se tornarem muito mais intelectuais cosmopolitas, né, que são aqueles que não têm uma organicidade realmente com as massas que deveriam realmente representar. E, além disso, os grandes proprietários fundiários e grandes intelectuais, que formam aí, né, encabeçam esse bloco agrário, né, esses grandes intelectuais são representados no contexto italiano, tanto pelos filósofos. Nesse caso, a gente tem 2 grandes representantes, né, que ele vai falar, Giustino Fortunato e Benedetto Croce, né. Então, Croce, na verdade, é seu principal adversário no caderno 11, onde ele vai problematizar aí a função do Croce de desagregação, inclusive, nesse sentido das massas camponesas, de operar nesse sentido de incorporação das massas pela sua própria incorporação aos elementos, à ideologia burguesa, cumprindo essa função também, já que Croce era do sul também, né, assim como Fortunato, cumprindo essa função de fragmentação histórica, pelo processo de abstração histórica, né, cindindo, por exemplo, a dialética, que nós já falamos aqui na primeira edição, em um dos momentos da primeira edição do curso, né, cindindo a dialética a partir dessa dialética dos distintos, em que o próprio Croce se coloca aí como um elemento de distinção do Sul, já que o Sul, né, era atrasado, né, havia um racismo científico também que reproduzia essa visão, tanto que a tradução de Nordici e Sud em italiano, né, Sud não significa só sul do sul, né, mas significa sujo, fedorento, né, na tradução. Né, havia toda uma visão desse racismo científico também, e aí o Gramsci até ironiza esse processo, né, já que no sul não se produz nada de bom, então esses gênios, eles dilatam como uma palmeira no deserto, né, então eles brotam, né, como a gente diz na linguagem atual, eles brotam como uma palmeira no deserto. Então, esses intelectuais, né,
que cumprem ou se colocam aqui como cosmopolitas, porque vão se deslocando das suas raízes nesse sentido, né, na sua organicidade, né, são extremamente cosmopolitas nesse sentido, né, intelectuais cosmopolitas, e representam esse fronte, né, meridionalista, nesse viés liberal, né, e se a gente for fazer um paralelo, né, com o Brasil, a gente também tem intelectuais que forjaram aí um mito, por exemplo, né, um mito dessa relação entre norte e sul do país, como o Gramsci também utiliza aqui o termo mito, né, o mito, no caso aqui, o mito da unificação. No nosso caso, o mito da harmonização social, né, da miscigenação. Então, eles controlam as massas, né, e funcionam como intermediário controlador a serviço do capitalismo setentrional, ou do capitalismo do norte, né, e dos grandes bancos, na questão meridional aí que ele vai colocar no texto, né, servindo para conservar o status quo meridional, setentrional, né, e, ao mesmo tempo, figurando-se aí como um elemento regressivo da dimensão nacional, né, da articulação entre norte e sul de forma orgânica e integral. Então, por isso, né, ele continua aí nos seus escritos, né, pontuando elementos, né, por exemplo, de que é necessário formar um bloco alternativo, né, e por isso que, em algum momento, né, na atuação junto ao Lordin Novo, que era o jornal de propaganda socialista que eles criaram, né, Gramsci e os camaradas do Partido Comunista, eles vão aí ventilar a defesa, né, do Gaetano Salvemini, que era também, né, um meridional, um representante dos camponeses do Sul, e Gramsci reconhece depois os limites dessa decisão pelo aspecto, né, pelo espírito realista presente no Salvemini, embora ele tivesse posições antifascistas, né, e diversos momentos, né, ser colocado na defesa dessa questão do Sul em relação ao Norte, mas se limitava aí a elementos regionalistas, a elementos particularistas, sem ampliar aí uma relação dialética com a totalidade do capitalismo, né, do que o capitalismo representava. Então, antes da abertura dos cadernos, em uma carta, né, a Tânia, já no cárcere, em 19 de março de 27, o Gramsci se diz aí atormentado, né, querendo escrever, desenvolver um projeto clássico, né, für Ewig, como ele aponta em alguns temas sobre os quais ele quer se debruçar nessa carta a Tânia, a cunhada, com a qual ele trocava, né, tinha uma relação epistolar, e afirma que quer desenvolver aí amplamente a tese que tinha esboçado sobre a Itália Meridional e Croce, né, que esse texto que vocês leram aí, que foi um texto escrito em 1926, às vésperas, né, da prisão. Então, nesse texto, né, nessa carta, ele ainda afirma que quer se debruçar sobre uma diversidade de temas, né, que, traduzindo, né, significa mapear os elementos da cultura presentes aí na formação nacional, né, na formação do tecido social italiano, como a linguística, o teatro, os romances de folhetim, que busca aí aferir o espírito popular criador, né, e aí o que teria a ver todos esses elementos de um ponto de vista cultural restrito, né, uma leitura restrita, né, poderia não ter, né, relação com o processo de formação econômico-política da Itália e toda a questão meridional, né, e o Gramsci não via dessa forma, mas todo o processo aqui de forma orgânica e integral, relação entre estrutura e superestrutura, como vimos muito bem com o professor Lúcio Oliver no módulo sobre Estado e Sociedade Civil. Então, na carta de 24 de fevereiro de 1929, ele afirma já que decidiu por 3 assuntos, né? A história italiana do século XIX, com foco na formação dos grupos intelectuais, a teoria da historiografia e americanismo e fordismo, né? Que é um outro tema que nós vamos passar também aqui no curso com o professor Rodrigo Castelo.
Então, na abertura dos cadernos, no dia 8 de fevereiro de 1929, o Gramsci já demonstra que a questão meridional é central para a análise das particularidades da questão nacional, que passa aí fortemente pela questão política dos intelectuais, tanto nessa formação do que seria o nacional popular, né, que seria essa relação mais orgânica, quanto do que representaria aí esse elemento regressivo do cosmopolitismo, né, que seria essa relação mais abstrata. Assim também está presente, né, as particularidades da questão meridional, ou seja, a questão meridional para o Gramsci não era uma questão também abstrata como universal, mas ele também reconhecia a diferença da questão das ilhas, né, porque a Itália é composta por continente e ilhas, como a Ilha da Sardenha, onde ele mesmo nasceu, né, e a questão meridional se apresentava de forma diferenciada nas ilhas e no continente. Então, nos cadernos, ele começa aí amadurecendo essa questão com a recuperação histórica, né, da composição, da formação da população italiana, né, fazendo essa recuperação histórica, e o impacto, que seria o ressurgimento e a Revolução Passiva, que nós vamos ver mais adiante, e o impacto do americanismo e fordismo, que ele vai desenvolver aí no caderno 22, né, como forma dessa modernização, que remete aí a uma análise do que, mais longa, né, da história do papel passivo das classes subalternas e dos meridionais no processo do ressurgimento italiano, no processo de unificação. Então, isso tudo, né, levaria aí a uma análise mais sóbria, né, as leituras apressadas que denominam a economia e a composição demográfica como patológicas e o processo estadunidense como saudável, né, voltado aí para a racionalização da produção e dos processos econômicos, como ele vai problematizar lá no caderno do Americanismo e Fordismo. Então, há aqui um outro par dialético que é colocado, né, entre o que é avanço e o que é o atraso, né? O avanço e o atraso, que nessa linha de raciocínio linear do desenvolvimento da lógica capitalista, né, que leva a todo esse conjunto, né, estrutural e superestrutural de visão, o Sul representaria esse atraso, né, sendo que esse atraso do Sul em relação ao Norte, né, é esse ser precisamente assim, né, como diria o Lukács, ou seja, um desdobramento da própria relação, da composição socio-histórica da Itália, né, dessa relação entre o mundo objetivo capitalista em formação, né, e essas particularidades aí dessa relação desigual e combinada. E aí a gente tem aqui uma outra questão, né, que é o atraso e a questão agrária. O atraso está relacionado aqui, né, em primeira linha, com a questão agrária, porque se articula aqui com... Sim, Li, vamos abrir aí para perguntas, né? No final a gente abre. Eu estou tentando pontuar aqui de forma, talvez corrida, né, por conta do tempo, quais são os elementos aqui do contexto, né, da escrita desse texto e do desenvolvimento, do desdobramento desse texto, né, desse tema, na verdade, não só desse texto, né, mas do tema. Então, a questão agrária, né, na composição da história da Itália, a gente tem um processo que eu acho que a gente vai ver com muito mais acuidade aí no próximo encontro, dessa influência ou dessa intervenção do Norte sobre o Sul, que tem a participação, inclusive, do Partido dos Moderados, né? E há um movimento, né, de colonialismo interno, de redução do Sul à colônia de exploração do Norte. Por isso, esse ponto da questão agrária ele é fundamental aqui para a questão meridional, porque ele vai se articular com a questão camponesa, né, meridional e a questão do Vaticano. Então, o Gramsci, como articula com as teses leninistas, né, sobre a questão agrária, diferenças territoriais e sociais próprias, e a necessidade de ampliação do partido na missão revolucionária em direção às áreas, né, de consenso do campo, é que, em 1924, né, se forma aí a Associação dos Pequenos Agricultores, com a anuência da Internacional Camponesa, alinhada, né, com a Internacional. Então, para Gramsci, uma das causas da incompletude do processo de unificação política e econômica nacional
foi a incapacidade aí das classes dirigentes do ressurgimento, né, desse processo de revolução passiva, né, que seria a revolução sem revolução, próximo ao que ocorreu na nossa própria história nacional, né, em se aproximar das massas camponesas e realizar a reforma agrária, né, um ponto comum aí de toda a questão meridional ou de toda a questão colonial. Então, nos cadernos, ele vai delinear aí um amplo projeto de pesquisa para identificar aí os vínculos entre cidade e campo, norte e sul, para conhecer a mentalidade do camponês, a religião, a alimentação, a economia, a propriedade, os contratos agrários, né, para tentar aí reorganizar o aparato produtivo numa racionalização do que seria visto como integral, né. E esse texto, inclusive, da questão meridional, escrito em 1926, inclusive, é uma resposta, eu vou dar um salto aqui para depois voltar, né? É uma resposta ao texto do que foi publicado no Quarto Estatuto, né, em 1926, um artigo que justamente chamava de fórmula mágica essa defesa do Partido Comunista da reforma agrária, né, essa defesa da terra para os camponeses, né. Esse texto do Quarto Estatuto, que ele responde no texto da questão meridional, é uma resenha do livro do Guido Dorso, que é um outro meridionalista, né, que escreveu La Rivoluzione Meridionale, publicado em 1925. E nesse texto que é publicado, aparece uma nota de ação assinada por nós, né, e provavelmente um outro antifascista e socialista liberal, né, contra a qual o Gramsci vai encabeçar essa polêmica da escrita do texto da questão meridional. Então, na nota se admite a justeza crítica de Dorso, a política meridionalista do PSI, que acaba se tornando alinhada ao Giolitti, que é o primeiro-ministro italiano, que tinha uma política meridionalista nesse sentido, não de defesa da questão do Sul, mas no sentido de violência e repressão, né, em relação ao Sul, né, e conservadorismo do Norte. E para ele, né, para o Guido Dorso, né, a burguesia do Norte, ao dar apoio às velhas oligarquias sulistas, cujos os privilégios eram conservados, era responsável pelo atraso do Sul, reforçado aí pelos governos posteriores à unificação, como o próprio Giolitti, né, que a gente citou, do Giolitti a Mussolini. Então, se aproxima aí do que seria depois uma figura importante também na composição do Lordinho Novo, né, que seria Piero Gobetti, que é um radical meridional. Então, Guido Dorso, que é o autor desse texto, se aproxima nesse radicalismo aí do Piero Gobetti, que não era comunista, mas contribuía aí com o Lordinho Novo, com críticas, né, de teatro e a propaganda, né, como intelectual orgânico. Então, nesse é interessante, porque o Gramsci no texto vai falar que, como a filosofia da praxis, a gente problematizou isso aqui, a filosofia da praxis, ela não é a filosofia pura, é uma filosofia impura, né, e ele vai, em imagem aqui no texto do Novo, falar sobre isso, né, que o Piero Gobetti, ele não era comunista, mas que era um quadro importante que deveria ser articulado, né, que deveria haver uma articulação com ele nesse processo, já que ele está partindo com as massas, né. Então, aqui ele já quebra com esse dogmatismo, né, essa coisa que chamam de ortodoxia, né, mas dessa limpeza, dessa pureza ortodoxa, mas que, na verdade, é o dogmatismo, né, o Gramsci já rompe com isso. Então, o Gramsci polemiza aqui com os jovens do Quarto Estatuto, né, apresentando o ponto de vista dos comunistas em resposta a isso, a essa fórmula mágica que eles falam, reduzindo essa fórmula mágica ao que seria a partilha de terras, né, a essa reforma agrária. Então, a burguesia setentrional subjugou a Itália meridional, ele dizendo, né, e as ilhas, reduzindo-as à colônia de exploração. A regeneração econômica e política dos camponeses não deve ser buscada numa divisão de terras incultas e mal cultivadas, mas na solidariedade do proletariado industrial. Isso ele escreve nos Operae Contadini, em 1920.
né? E depois ele vai amadurecendo essa ideia de solidariedade, né? E vai substituir a palavra solidariedade, inclusive no próprio texto ele vai tocar sobre isso, no texto da questão meridional, né? E vai além do que seria solidariedade, desse processo produtivo, que é agrícola-industrial, numa lógica de reciprocidade, né, buscando instaurar a ditadura, a ditadura operária, né, de fraternidade entre norte e sul, cidade e campo. Ele vai atualizar o termo solidariedade por aliança, né, saindo aqui de algo de um viés espontâneo para um viés muito mais consciente e ativo do que seria o papel ativo da burguesia, dos operários, né, dos trabalhadores da cidade e do campo. Então, nesse sentido, a defesa dessa aliança já é consciente no sentido de afastar a burguesia do poder do Estado, né, não essa simples repartição mecânica do latifúndio. Por isso que ele vai dizer que não há fórmula mágica, mas a defesa da terra para os camponeses, né, inseridos, né, num viés, numa visão de ação revolucionária das duas classes aliadas, sob a direção do proletário industrial, porque essa seria, né, segundo Gramsci, desse viés, a classe revolucionária que visava superar aí toda forma de exploração e opressão. Então, no campo proletário, os comunistas de Turim, ele começa aqui demarcando, né, expondo e destacando o lugar e o que os comunistas fizeram, né, em resposta aqui ao quarto estado. Os comunistas tiveram um mérito. Qual foi o mérito? Obrigar a vanguarda operária a ocupar da questão meridional, como problema essencial da política nacional do proletariado revolucionário. Então, não adiantava para os comunistas de Turim pensar a questão da revolução se não tivesse incluído num programa a questão meridional como política nacional. Lógico, aqui quando o Gramsci está falando de política internacional, no contexto da sua obra, isso não se dissocia aqui de uma visão internacionalista, certo? Mas ao reconhecimento das contradições da luta de classe e as suas particularidades. Então, ele afirma isso, né, retirando-se da concretude. Concretude aqui seria, no caso, né, o Gaetano Salvemini, esse meridionalista, né, ele vai ser exilado no período fascista, né, por toda a sua militância, né, antifascista, regionalista, né, mista, mas ele depois vai se situar aí entre democracia cristã e socialismo, né, e defender um elemento alternativo ao que seria uma materialidade historicista, né, no viés da filosofia da praxis, que seria a concretude, né, ou seja, a concretude que ele está dizendo que deve se retirar fora é essa bandeira do Salvemini que se concentra em aspectos parciais, né, concretos da vida cotidiana, das mazelas da questão meridional, mas não alcança as questões históricas, estruturais, né, e políticas do problema, que é as próprias contradições da formação socio-histórica do capitalismo na Itália. Então, para Gramsci, os comunistas turinenses, né, haviam formulado nesse sentido de articular pela luta de classes, né, as duas classes aliadas, do campo e da cidade, a questão da hegemonia do proletariado. Então, essa seria a base, né, social da ditadura proletária e do Estado operário. O proletariado, ele vai dizer aí, na questão meridional, para se tornar dirigente, dominante, já colocando aqui, adiantando os elementos que ele vai desenvolver no Perno 13, né, sobre a questão do Estado, Maquiavel, Estado e a política, ele vai afirmar que deve-se criar um sistema de alianças de classe, né, já ampliando também aqui a concepção das classes e grupos subalternos pelos quais a gente já passou por aqui na edição anterior. Então, que lhe permita mobilizar contra o capitalismo e o Estado burguês a maioria da população trabalhadora, ou seja, se coloca aqui a disputa pelo consenso das massas, né, trabalhadoras em geral, mas principalmente das massas camponesas, dado aqui o cenário da formação da questão camponesa na Itália, né, que vai assumir aí essas duas formas típicas peculiares, que é a questão vaticana, né, e a questão meridional, que já está tratando aqui, né. Então,
Por isso que é preciso incorporar aí nesse programa evolucionário, né, essas exigências aí das reedificações do Sul, né, ou das contradições da formação socio-históricas, né, que colocam o Sul aí num lugar de subalternidade. Então, o primeiro seria, né, operar numa orientação, essa ideologia geral do proletariado enquanto elemento nacional, nessa lógica do que seria o nacional popular, e não desse surgimento, né, que foi Eline, feito. Por favor, repita de novo esse primeiro, porque deu uma cortada aqui no seu som. O primeiro elemento. Vai dar certo. Vai certo. Primeiro problema, né? Operar uma reorientação política e da ideologia geral do proletariado enquanto elemento nacional, né? Elemento nacional aqui, mais uma vez, não se restringe a chauvinismo, a identitarismo, até, né, essa questão restrita do nacional, mas o reconhecimento das contradições particulares, né, que vive no conjunto da vida estatal e sofre inconscientemente a influência da escola, do jornal, da tradição burguesa. Ou seja, a incorporação, e é muito interessante isso, porque o Gramsci utiliza a palavra inconscientemente, né? Ou seja, através da propaganda é absorvida, através da escola, do jornal, dos aparelhos hídricos, né, da ideologia, né, dessa cisão. Então, a propaganda aqui se torna um elemento fundamental. Quais são os problemas dessa ideologia que é passada, né, que é transmitida aí de forma inconsciente, como ele vai dizer? O Sul é a bola de chumbo, os sulistas são seres biologicamente inferiores, semibárbaros ou bárbaros completos. Então, como eu estava falando, né, antes, os sulistas, né, se o Sul é atrasado, aqui na passagem ele vai dizer se é temperado dessa sorte, essa má sorte madrasta, né, com a explosão. O que é que ocorre se os intelectuais de maior destaque dentro da história italiana, tanto Fortunato como um deputado inclusive de direita, né, é um filho de burgueses que se formam em direito, vai ocupar esse cargo, né, na defesa do que é a questão regional, mas do ponto de vista de direito, ou seja, das castas e privilégios, e o Croce do outro lado. Né? Então, a explosão desses grandes gênios que vão ocupar esse espaço e que vai, de certa forma, também seguir essa propaganda, né, de outro lado, em apoio do que seria a própria esquerda, que é a crítica que ele vai fazer aqui. Né, porque o PSI, o Partido Socialista Italiano, foi em grande parte o veículo dessa ideologia burguesa no proletariado nortista, apoiando a escola positivista, né, que ia aí da sociologia à antropologia e teve ampla repercussão na época da Segunda Internacional. E vai apoiar como o PSI? Através de artigos, esboços, novelas, romances, livros de impressões e memórias, né? Ou seja, todo um conjunto de propaganda burguesa, né, dessa lógica, dessa ótica, racista, inclusive, né, e que serviu aí para pavimentar também, reforçar esses elementos. Então, como eu falei antes, né, nesse sentido é que o grupo do Gordino Ovo vai se destacar do PSI, né, inclusive o Gramsci rompe o grupo mais radical do PSI, que é Gramsci e os outros camaradas rompem, vão fundar o Partido Comunista da Itália, e o Gordino Ovo como propaganda, né, e aí vão ventilar e Salvemini para ocupar essa posição, essa cadeira vaga de deputado, e o Salvemini não aceita, né, vai, inclusive, indicar o Mussolini, que tinha uma proximidade, com quem tinha uma proximidade, e a partir daí, com essa recusa do Salvemini, que era um grande representante das massas meridionais, né, vão ocorrer movimentos das próprias massas, né, se organizando também. Em 1919 vai ocorrer a criação da Associação da Jovem Sardenha, né, e mais tarde o Partido Sardo da Ação, que vai buscar e unir sardos das ilhas do continente num bloco regional, objetivando aí
reforçar, né, essas demandas particulares. E na Assembleia Constituinte, convocada a reunir-se em Turim, né, pelos sardos que viviam no Piemont, ou seja, ao norte da Itália, resultou aí imponente na superação do espírito regionalista, porque há uma pergunta fundamental nesse evento, né, sobre a questão nacional da aliança do proletariado e dos camponeses, né, quando é feita a pergunta, depois de todo, é muito engraçado isso, né, depois de todo o chororô, que o Gramsci, só falta dizer isso, né, que a gente fala aqui também, depois de todo o chororô das questões regionais do Sul, e é feita a pergunta se vocês, né, pobres coitados, vocês preferem formar um bloco com os senhores capitalistas que arruinaram vocês, porque são da mesma região, ou com os operários do Norte que querem emancipar todos os oprimidos. Essa pergunta é feita justamente para romper com aquela ideologia de que todos do Norte eram inimigos. Então, a partir daí é que há uma agregação, né, factual entre uma articulação maior entre operários e camponeses, ao contrário do que num primeiro momento acontece com a brigada de Sassari, né, que também é outro grupo do sul, de outra região, né, que eram soldados dessa brigada, e faltava-lhes ali também uma consciência de classe, né, o reconhecimento do outro como parte da mesma classe, da qual eles faziam parte, né, e aí o Gramsci, inclusive, participa de uma reunião onde ele faz uma pergunta para um soldado dessa brigada, né, que se ele participasse dessa greve, de uma das greves dos trabalhadores do Norte, se os soldados de Sassari iam atirar neles, né, e o soldado, no primeiro momento, diz, eu acho que é melhor você ficar em casa. E depois, pelo conjunto de experiências em Turim, né, esses soldados eles vão modificando, né, vão mudando gradativamente, lentamente, que é um outro elemento que o Gramsci também pontua aqui nos seus escritos, né, a mudança da mentalidade ela é gradativa e lenta, né, eles vão tomando consciência desse processo pela própria praxis, né, pela própria praxis das experiências de Turim. E aí é nesse sentido que o Gramsci vai afirmar que nenhuma ação de massa é possível sem que a própria massa esteja convencida das finalidades que quer alcançar e dos modos, na verdade, a serem aplicados. O proletariado, para ser capaz de governar como classe, deve se despojar de todo resíduo corporativo, de todo preconceito ou incrustação sindicalista, vencer determinados egoísmos, né? Tanto do ponto de vista profissional, né? O viés econômico corporativista, o corporativo, das profissões, esses particularismos que ele se refere. Ao mesmo tempo, né, superar esses resíduos significa também evitar cair aí nos encantos reformistas, onde que ele narra aqui no texto vários momentos em que a burguesia busca, depois do Conselho de Fábricas, da ocupação do Conselho de Fábricas, né, ou das fábricas enquanto conselhos em Turim, e a retomada da burguesia busca, né, operar uma cooptação, né, da própria classe trabalhadora, dos trabalhadores, com a criação de cooperativas, né, colocando ali um elemento mais ativo para tentar passivizar o processo de organização das massas, né, revolucionárias. E o transformismo do próprio PSI, que se torna um instrumento aí da política do Giolitti, que era o primeiro-ministro italiano. Então, Gramsci defende, né, que é preciso aproveitar os movimentos espontâneos das massas operárias e campesinas, camponesas, né, que, num primeiro momento, né, criaram aí o sindicalismo em relação ao bloco burguês, em favor do bloco com os camponeses, e estes acabaram passando gradualmente ao campo burguês e ao nacionalismo enquanto partido nacionalista, porque não houve qualquer tipo de parceria, colaboração e intervenção, né, dessa direção consciente da qual ele vai desenvolver nos cadernos, especialmente no caderno preto. Então, é nesse sentido que o Mussolini, né, por exemplo, vai dirigir o Avante, né, um jornal, e
que são, por exemplo, pauta dos sindicalistas e meridionalistas, no primeiro momento, até ser expulso em 1914, tanto do jornal quanto do PSI, né? E aí ele foi seguido pelos sindicalistas, né, por essa ala sindicalista, nacionalista, justamente pela falta de uma ampliação da amplitude de visão dialética mais ampla da luta de classes, né, e o reforço desse espírito corporativista, que inclusive se torna a marca do governo fascista, né. Então, as pautas sindicalistas se limitavam, né, a esses elementos corporativistas e economicistas. Então, o primeiro-ministro Giolitti, né, ele dá uma virada também nesse processo quando há o pacto, né, Gentiloni, que é em que os católicos, né, havia a proibição dos católicos de votar, né, de participar das eleições, e há nesse pacto aqui a possibilidade do voto católico, né. E o primeiro-ministro, ele dá uma virada aí da aliança entre burgueses, né, e burguesia, né, e meridionais, nesse sentido, essa liderança ou essa classe dominante, e os católicos, para afastar aí os socialistas, né, e os católicos, nesse sentido, representavam aí as massas camponesas da Itália do norte e central, né, setentrional e central. Então, o Giolitti vai realizar diversas manobras, né, para tentar se manter no poder e tentar neutralizar qualquer possibilidade de protagonismo do Sul, né, principalmente porque nessa reviravolta houve, né, a ocupação de cargos, nessa guerra de posição, né, a ocupação de cargos por alguns sulistas, né, alguns meridionais que buscavam tentar substituir essa burocracia estatal, e foram aí neutralizados nessa instituição desse reformismo corporativo ou corporativista, né? Então, o Sul, né, nesse sentido, ele é essa desagregação das massas camponesas, e é aqui que se coloca, por exemplo, né, as três questões, né, a questão dos intelectuais, a questão do partido e a questão nacional popular. Na questão do Vaticano, né, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos rapidamente para tentar ver se eu consigo entrar num outro ponto, né. Em 1924, o Gramsci vai reconhecer, por exemplo, essa força, né, do que seria a questão ou a organização privada, né, mais vasta e poderosa, que seria o Vaticano. Porque, ao mesmo tempo, né, tem um caráter de Estado e é reconhecido por um certo número de governos. Permanece sendo uma das forças políticas mais eficientes da história moderna. A organização do Vaticano reflete seu caráter internacional, né, por essa articulação. E aí, por isso que o Gramsci insiste no L'Ordine Nuovo, no primeiro momento, numa relação pacífica com a Igreja Católica, já que ela existe, ou exige também do Estado liberal, né, ter de encontrar um equilíbrio com a potência espiritual da Igreja. E aí, a gente tem que lembrar que os intelectuais que são formados tanto pelo clero, quanto por esses filósofos de destaque na cultura italiana, né, e por isso, no primeiro momento, encontrar esse equilíbrio, né, e o Estado operário, como ele também tem de encontrar um sistema de equilíbrio no que se refere à inserção da Igreja no que é a matéria social, não nos princípios religiosos ou ortodoxia, né, que aí é uma outra questão, né, não dessa reprodução desse viés metafísico que seria a Igreja, mas a sua inserção na materialidade da vida. Então, por isso que ele vai falar que é preciso romper, né, as alianças, né, movimentar para romper essa aliança dos camponeses com essas forças reacionárias também, né, na Europa e em outros países, e por isso que ele também vai fazer a crítica, né, à concordata, né, que foi feita em 1929, né, no governo fascista, entre a Igreja e o Estado, que se desdobra ali na Reforma Gentile, que é a intervenção
da Igreja, Mussolini, na Reforma Gentile, num primeiro momento, a filosofia continua no currículo, e num segundo momento, a filosofia vai ser retirada, né, qualquer coincidência, né, com a nossa realidade, não é pura coincidência, né, mas no segundo momento vai ser retirada aí a filosofia ou qualquer matéria que possa levar a uma compreensão mais ampla da história, e vai ser inserida a religião, né, derivada aí do Tratado de Latrão. Então, para o Gramsci, né, há uma contradição aqui entre nesse acordo, né, nessa data, porque é um acordo entre duas soberanias, interior do mesmo Estado, com a limitação objetiva do Estado italiano. O Estado italiano se limita aí, né, a essa burocracia estatal, enquanto a Igreja, ao mesmo tempo que representa a si mesmo, né, como sujeito de direito internacional, representa a si mesma também na Itália. Então, ela tem uma dupla intervenção e também a sua força aí nesse processo de disputa das mentalidades, né, que se coloca aqui no que a gente está querendo chamar a atenção para a questão dos intelectuais, né, a relação do clero, da Igreja, como cola para cimentar a unidade, né, e que o Gramsci começa o texto se questionando da dificuldade de inserção dos elementos, né, do que seria da consciência revolucionária dentro do tecido, né, da mentalidade social italiana das classes trabalhadoras. Então, mais ou menos isso, né, que o Gramsci traz nesse texto, ou nesses temas, para pensar tanto a questão da formação socio-histórica italiana, considerando uma questão não puramente particular da Itália, mas o seu lugar também diante da própria formação da Europa, né, do lugar que a Itália ocupa. E, ao mesmo tempo, a questão do colonialismo interno. Então, havia uma dupla questão meridional aqui, né, tanto meridional da Itália quanto sul, né, e também dentro da Itália em relação ao próprio sul, em relação ao norte, né, pela própria Constituição Socio-Histórica da Itália. Nesse sentido, a questão meridional, ela é uma chave que também serve de interpretação para a gente pensar, como disse Jorge Barata, né, as nossas próprias contradições particulares, né, dentro do nosso próprio processo histórico, baseado na lógica, né, colonial de formatação ou de formação social, socio-histórica brasileira, né, na base do que seria esse capitalismo, né, encravado aí na lógica colonial. E o conjunto de contradições envolvidas nesse processo que impedem também, né, ou que dificultam também a organização para pensar quem são as classes revolucionárias do nosso tempo, quem são o processo de articulação que ele vai desenvolver no caderno 12, dos intelectuais e as massas, né, considerando essas contradições e o que seria a constituição, né, dessas camadas e grupos e classes subalternas do nosso tempo, né, no nosso tempo, para pensar também no nosso tempo, a nossa questão meridional, como é que ela se configura dentro da nossa própria história, não só brasileira, mas também latino-americana. A Lia está aqui para a gente problematizar isso também, né, e a questão de um programa, né? Pensar um programa como o Gramsci também estava apontando aqui, como pensar um programa revolucionário sem tocar as questões particulares da nossa própria realidade. Enfim, eu acho que eu tentei trazer aqui os elementos gerais para a gente poder pensar, ou pelo menos apontar aqui a discussão inicial, e vamos ver aí se a gente consegue discutir e dar mais corpo aqui para esses elementos que foram trazidos aqui inicialmente. Espero que tenha feito sentido, porque não é um tema, inclusive tem poucos textos, poucos grupos, né, que vão se debruçar especificamente sobre essa questão, tem muitos artigos aqui e ali, mas
mas se debruçar com maior profundidade sobre o que realmente representou isso, trazendo para a nossa realidade do que seria dentro do contexto da colonialidade. O Gramsci, inclusive, é um texto que né, que ele utiliza em diversos textos sobre colonialismo interno, sobre a questão colonial, e que muitas vezes a questão regional ela é lida como se fosse ao contrário do que ele estava querendo expressar, né, que é uma questão que não é uma questão meramente regional, né, mas é uma questão do processo de formação do próprio capitalismo e o ser precisamente assim dessa relação, dessa formação desigual e combinada. Enfim, eu acho que é isso para começar e vamos ver se a gente consegue dialogar aí. Pois, para ir aquecendo aqui os motores, né, do nosso debate, em primeiro lugar, né, dizer, Joeline, que você trouxe elementos muito importantes de uma categoria do Gramsci que, de fato, ela nem tem sido muito aprofundada e também não é fácil de ser abordada, porque exige também a gente adentrar a própria história italiana, né, no sentido de entender também esse processo de formação histórica da Itália como nação, mas a Itália também dentro do próprio continente europeu, esse movimento, né, endógeno e exógeno também de desenvolvimento do capitalismo num país que também é periférico dentro da Europa. Isso também eu acho que é importante a gente mencionar, porque quando nós falamos da Europa no sul global, a gente também tem a tendência de homogeneizar o desenvolvimento, né, econômico da Europa como se fosse algo de todos os países europeus. E a gente sabe que, no caso italiano, a Itália já tinha as suas próprias diferenças internas do seu processo sócio-histórico e que a questão meridional, os elementos que o Gramsci ele coloca, né, para entender como é que se conforma também essa questão meridional, ela vai ser parte dessa história, mas também que tinha essa articulação na própria integração da Itália no capitalismo global, né, o caráter também dependente e como essas classes também elas vão operar na reprodução desse colonialismo numa escala nacional e numa escala também global. O segundo elemento que eu acho importante para nós debatermos, né, a Joeline até colocou, tanto no início como agora na finalização da exposição, de que a questão meridional ela é uma chave interpretativa, inclusive para nós entendermos o fenômeno da questão colonial, que tem sido, né, uma problemática histórica para nós, aqui na América Latina, mas que foi colocada pelo Marx, foi colocada pela Rosa Luxemburgo, foi colocado pelo Gramsci, né, que representa também esse contínuo do colonialismo nesses países, né? E o terceiro elemento também que eu acho importante é justamente falar um pouco que a recepção da obra do Gramsci, pelo menos no Brasil, na década de 80, a questão meridional ela foi também um elemento importante na recepção do Gramsci no Brasil, porque nós encontramos também muitas semelhanças dentro do nosso processo interno, nosso processo nacional também, de como é que o capitalismo ele se configura dentro do território brasileiro e vai também provocando essas diferenciações regionais, né? Então, isso também é importante para a gente pensar, né? Trazendo aí alguns elementos para nós irmos incorporando. Aqui já estão pedindo, né? Marília Rios já pergunta se pode perguntar. A Denise também tinha levantado a mão durante a exposição, Denise, então, você também quiser fazer a pergunta agora, e quem mais quiser, né, fazer aí a sua pergunta, pode escrever aqui no chat ou levantar a mão e fazê-la oralmente. Eu anotei a minha aqui, a minha pergunta é a seguinte, professora, deixa eu ler aqui. Na obra Os Intelectuais e a Formação da Cultura, o Gramsci ele delineia o papel seminal do intelectual orgânico na formatação de um homem de novo tipo,
ou naquilo que pode ser interpretado como a paideia do homem comunista. Gostaria que a professora comentasse como se dá na obra gramsciana a conformação do intelectual orgânico, a disputa pelos intelectuais tradicionais e pelas casamatas do Estado, em uma perspectiva revolucionária, numa luta contra-hegemônica, acicatada pela tomada dos aparelhos privados de hegemonia, e como se daria a evolução da guerra de posições à guerra manobrada. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Obrigada, Felipe. Marília, você quer fazer sua pergunta oralmente? Oi, pode ser. Boa noite. Queria agradecer à professora Joeline pela aula, a todos os colegas presentes. Professora, eu queria pedir só para a senhora explicar um pouquinho mais sobre as contradições socio-históricas e como essas contradições elas acabam moldando e remoldando as questões da subalternidade, né? Que eu achei muito interessante os comentários que a senhora falou, e é muito complexo, a senhora passou meio rápido por conta do tempo, e eu me interessei muito. E eu queria pedir para a senhora voltar um pouquinho. Alguém mais gostaria de fazer a terceira pergunta para a gente fechar aqui o bloco? Cássius. Boa noite, gente. Boa noite, professora Joeline. Boa noite, Lia. Fala aqui de Maringá, no Paraná. Minha pergunta vai no sentido dessa analogia que é possível ser feita, então, com a questão meridional, com o nosso processo, né, que foi um pouco que a Lia falou. Durante a leitura do texto, eu fiquei fazendo relação, por exemplo, com o estruturalismo da CEPAL aqui, né? O Gramsci fala no texto da ideologia dualista, né, que o Partido Socialista foi um dos responsáveis pela divulgação entre os camponeses do Sul, e como a teoria da CEPAL, por exemplo, falava do dualismo estrutural, né? No Brasil, você tinha um centro industrial avançado e você tinha a massa rural camponesa desagregada também, que impedia o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né? E como, por exemplo, Francisco de Oliveira vai escrever o texto da dialética, né, tentando superar esse dualismo da CEPAL, por exemplo, o Francisco de Oliveira está influenciado pelo texto da questão meridional, se não está, vocês têm conhecimento disso, e se... basicamente isso, se essa analogia é possível ser feita, né, como países de desenvolvimento capitalista tardio, né, essa questão entre o atraso e o moderno, se é nessa chave que o Gramsci está pensando e quais são o que ele contribui para a gente para entender o nosso processo de constituição. Não sei se foi claro, mas é mais ou menos isso. Obrigada, Cássius. Joeline, tem uma pergunta aqui no chat também. Na verdade, são 3 perguntas, né? Gramsci foi contra o proletariado assumir as fábricas da Fiat em cooperativa, certo? Era tudo ou nada. E depois do biênio vermelho, veio o biênio negro e a ascensão do fascismo. A depender da correlação de forças, ser inflexível no propósito pode ser um equívoco. Por exemplo, hoje uma frente ampla contra o bolsonarismo seria condenável de uma perspectiva gramsciana? Bem, então passo já para a Joeline, que já tem aí muitas perguntas interessantíssimas, né, para ela conversar aqui com a gente. Eu posso começar pela do Antônio Marx? porque a história é um campo aberto, né? Então, não há certezas, né? Há projeções, né? Sempre há projeções. Depois de tudo que a gente passou, né, Lia? Desde 2016 para cá, eu acho que uma frente ampla e com a correlação de forças que a gente tem hoje, né, e a tendência, né, porque aí
a gente tem hoje, né, lógico, os números não falam exatamente a verdade, mas se há uma possibilidade, sei lá, de 40% de apoio, não faz sentido a gente fazer uma frente ampla com determinadas criaturas, como a gente diz no Nordeste. Tem determinadas criaturas que não faz sentido. O Gramsci, ele mudou, inclusive, a posição dele, né, diante do fascismo, né, ele, inclusive, foi um dos primeiros que percebeu o perigo que o fascismo representava, mas, nesse sentido de se contrapor e de tentar disputar a mentalidade, né, a organização das massas, era claro que ele tinha que optar pelo que de mais radical no seu tempo, né, se destacar, se diferenciar. E aí, dentro do cárcere, né, após já o período do fechamento do parlamento e as ordens de prisão, e ele já no cárcere, aí ele vai pensar numa frente ampla nesse sentido, né, inclusive com os grupos, não só os socialistas, comunistas, socialistas, mas também os democratas, porque aí era diante de uma situação realmente de ditadura fechada que não tinha jeito. Né? Mas a frente única que ele defende, inclusive a partir aqui desse texto, né, é a frente única nesse sentido gramsciano é a frente única da classe trabalhadora, não é frente ampla, né? Única, frente única da classe trabalhadora, nesses termos que ele coloca aqui, dos trabalhadores do campo, da cidade. Se a gente for fazer uma analogia com o tempo, se a gente for pensar no nosso tempo, em que todo mundo se pergunta quem é a classe trabalhadora, nesse evento, inclusive, né, essa pergunta veio, e dentro da forma da fragmentação, né, da lógica da reestruturação produtiva do trabalho, a classe trabalhadora hoje ela é muito mais pulverizada nesse sentido, né, ela não é mais dentro da fábrica como estava na época do Gramsci. Então, a gente tem uma outra configuração do processo de exploração e opressão, em que a classe trabalhadora se organiza como classe e grupo subalterno de acordo se organiza, entre aspas, né, ou pelo menos está presente de acordo com as suas pautas, né? A gente vai ter aí, acho que no texto que também está lá de referência para vocês, a gente tem a questão da terra muito presente, já respondendo aqui a questão do Cassius, né, que a gente também não teve reforma, acho que na América Latina, Lia me corrige, nunca teve, nunca teve, se teve alguma, não sei, né, a Lia sabe mais que eu, aí pode complementar. Então, a questão da terra é uma questão presente, é fundamental. Então, a gente tem aí os movimentos indígenas, né, resistindo aí há mais de 500 anos nessa questão. A gente tem os movimentos sem terra, o MTST, a gente tem, dentro desse processo também, a gente vai ter aí o que a pandemia colocou na vitrine, né, que é a questão que pôs, inclusive, uma resposta àquilo que estava, ou pelo menos um movimento que sentido de tentar responder aquilo que no próprio pseudo-projeto de governo atual seria o que eles denominaram de marxismo cultural ou gramscismo no Brasil, né, que tem aí as tendências nas pautas das lutas, né, que hoje se está formulando e se recuperando aí, do ponto de vista também da formação socio-histórica cultural, né, econômica, cultural, política brasileira, que né, as pautas antirracistas, né, feministas, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de classe, no nosso próprio processo particular de organização política, econômica, social e cultural. Então, são elementos para se considerar, né, já que nesse mesmo texto que a gente estava tentando pontuar aqui, o Gramsci vai falar, embora ele reconheça o protagonismo nesse sentido do que no seu tempo, né, a classe proletária estava organizada e ainda aglutinada nas fábricas, né, era um outro momento diferente do nosso, esse protagonismo de se articular ali como vanguarda, né, da japonesa. A gente tem um outro momento, né, ainda de buscar a aliança desses movimentos que já estão em movimento, né, que é o que ele reconhece aqui, de fazer essa articulação de classe, né, ou de classes, de grupos e classes subalternas. Então, a gente tem que olhar para o nosso tempo e pensar
quais são os grupos e classes subalternos dentro de contradições da nossa própria história social, que se afirmam hoje, né, que estão nessas trincheiras aí, lutando no cotidiano, né, que estão no cotidiano aí, e muitas vezes dentro de um viés, de uma luta de classes abstrata, né, não se enxerga esses grupos sociais como sendo realmente potenciais classes revolucionárias que precisam ser articulada num sentido mais amplo, de um programa revolucionário. Então, nesse sentido que ele vai delinear, sim, já respondendo aqui o Felipe, né, uma conformação dos intelectuais orgânicos nesse sentido de disputa, de guerra de posição, né. A gente viu com o professor Lúcio Oliver e Marília vai sim ser disponibilizado, né, a gente está trabalhando nisso para que todas as aulas sejam disponibilizadas no nosso canal e em podcast também, né, nesse momento agora a gente vai ter da Praxis Global e depois vai vir o material da primeira edição, mas sim, né, vai ser disponibilizado. E a gente tem uma aula muito importante com o professor Lúcio Oliver, que vocês podem acessar depois, em que ele vai falar dessa articulação entre Estado e sociedade civil, né, de forma orgânica, né, que o Gramsci já vê ali uma reciprocidade, né, uma unidade como bloco histórico, inclusive, e que não há como cindir, né, não há essa cisão. Então, os intelectuais orgânicos e a disputa dos intelectuais tradicionais, eu não sei se eu poderia afirmar que Gramsci opera no sentido da disputa dos intelectuais tradicionais, porque ele está muito mais preocupado com a formação dos próprios intelectuais orgânicos das classes subalternas. Eu acho que tentar disputar os intelectuais tradicionais da burguesia, né, talvez não seja o tempo que a gente tem que investir, né? O investimento dele aqui é justamente diante de todo esse processo aqui que foi dito, né, da própria configuração socio-histórica italiana, do colonialismo interno, as contradições internas do Sul e do Norte, e diante de tudo isso, ter as camadas intelectuais, tanto do clero quanto esses intelectuais da burguesia, como Croce e Fortunato, né, ele vai verificar a necessidade de formação dos próprios intelectuais dos grupos subalternos. E aí, por isso que ele vai falar de todo esse trabalho, que é considerado aí como marxismo cultural, né, para as alas da direita ou da extrema-direita, né, que é um trabalho lento, gradual, progressivo, e de disputa, né, dessas trincheiras da ação, não só dentro das instituições, mas também fora, né, dentro dos aparelhos privados de hegemonia, né, que aí é a disputa entre direção, domínio e direção. Né, nem se restringir às disputas dentro das instituições estatais e nem se furtar a isso. O problema é que a gente tem um predomínio, né, o que predomina no nosso cotidiano dessas disputas, do que a gente chama de guerra de posição, e eu até destaco aqui que durante, né, muito tempo, né, vejo essa categoria, ou esse termo, esse conceito do Gramsci, né, com desconfiança, porque a perspectiva do que é apresentado, essa recepção, inclusive, do que a Lia está falando, era apresentado no viés reformista, né, parlamentarista, né, e Gramsci não se reduz a isso, né, pelo contrário, a gente vai ter também um módulo sobre partido, em que a gente também vai problematizar e ampliar a concepção de partido, né, qual é o lugar do partido, a função social do partido, né, o que é esse moderno príncipe, e nesse que é esse intelectual orgânico coletivo, né, que teria esse intelectual orgânico coletivo. Então, aqui ele está afinado, o Gramsci em nenhum momento, no conjunto dos seus escritos, ele está caminhando por uma linha reformista, pelo contrário, ele o tempo todo afirmando, né, a frente única como frente única das classes subalternas, dos grupos subalternos, a formação dos intelectuais das classes e grupos subalternos, para um programa de ação revolucionária, a frente única, né, nesse sentido, a formação dos intelectuais. Então, esse texto aqui é o seu, que a gente se debruça ele, é o seu último texto antes do cárcere, né, a partir daí que ele vai escrever os cadernos e vai desenvolver com o maior cuidado, entre aspas, né, ainda sobre a censura fascista, mas ter condição de escrever sem ser
no calor do dia, como ele mesmo disse, quando fizeram a proposta para ele publicar os textos dos escritos políticos, né, que ele disse que devia rasgar tudo porque foi escrito no calor do dia, né? Então, é nesse sentido, né, que de compreensão do movimento da história como campo de disputa aberto, né, como campo aberto de disputa, que é preciso o tempo todo, né, tá aqui afinado numa visão, numa praxis, né, numa unidade teórico-prática, ou seja, cada vez mais disputando o senso comum, como ele vai tratar no conjunto dos cadernos, né, existem vários níveis de senso comum, desde o senso comum das classes subalternas até, inclusive, os próprios intelectuais, né, e esse movimento de apropriação do conhecimento e da praxis nessa articulação coletiva é que vão moldar e remoldar a subalternidade, como a Marília está falando, né, as escolhas feitas, né, e aqui as escolhas feitas que são encaminhadas no cotidiano da luta é que vão aí gerar um movimento, né, um movimento regressivo ou progressivo, né, movimento regressivo ou progressivo, que tem a ver com a constituição orgânica, estrutural do capitalismo, né, particularmente na Itália e no nosso caso brasileiro, e, ao mesmo tempo, com a formação, o potencial revolucionário, né, da capacidade subjetiva, da capacidade do nível de consciência de classe e articulação orgânica, né? Então, a revolução, ela é difícil por isso, né, porque ela é uma síntese entre condições objetivas e condições subjetivas, né, e o Gramsci, quando se deu conta disso, ele se deu conta de que faltava o espírito jacobino, né? Tem uma passagem que eu não me lembro aqui o capítulo e o versículo, mas ele vai falar que falta esse espírito jacobino no processo de constituição, né, das revoluções internas da Itália, né, falta o terror, e aí ele coloca terror com letra maiúscula, né? Esse é um elemento, inclusive, fundamental para entender a revolução passiva, né, que vocês vão estudar no próximo encontro com o Fábio Gentili, né? Falta o elemento do espírito jacobino, que é justamente esse elemento da vontade coletiva, nacional, popular, organizada e articulada em torno de um projeto, né, teórico de organização popular. Popular é uma palavra, né, que o Gramsci utiliza aqui, e que é outro termo que a gente vai discutir mais adiante, que pode descambar aí para o populismo, mas que não é o viés do Gramsci. Sobre o dualismo, né, esse dualismo, eu acho que a Lia pode falar mais do Francisco de Oliveira do que eu, porque essa é a área, né, de dedicação, mas nesses termos, né, do que a gente já estudou aqui, e tem estudado, né, esse dualismo entre norte e sul, inclusive do atraso, né, foi uma discussão que a gente fez no... Oi? Inclusive no encontro que eu participei esses dias, essa questão do atraso, né, porque... E aí eu talvez fale uma heresia aqui, né, Lia? Diante de toda a ortodoxia, inclusive gramsciana, talvez eu fale uma heresia. Mas, enfim, dentro desse viés de desenvolvimento da força, né, da modernização capitalista, a gente problematizou na primeira edição a questão da visão linear, né, de desenvolvimento de todo o potencial, progresso capitalista das forças produtivas para que pudesse haver a revolução, né? Isso influenciou, inclusive, os partidos comunistas, socialistas em primeira mão, comunistas, essa visão, inclusive, do que seria, de que para haver a revolução precisava desenvolver a burguesia nacional, precisava desenvolver a burguesia local, né? E os países que passam pelo processo, por esse processo aqui, né, que tem essas características da questão meridional,
geralmente passaram por essa interferência, essa influência de visão de organização, de desenvolvimento, para tentar acelerar o processo de desenvolvimento capitalista, a modernização, para que pudesse criar as condições objetivas para o processo revolucionário. E essa seria atrelada a uma visão de atraso, né, ao capitalismo tardio e a uma ideia de atraso. E aí é onde entra esse elemento que eu trouxe, que não é de Gramsci, que é de Lukács, né, que é o ser precisamente assim. Então, era necessário para as burguesias, né, centrais do capitalismo em cada país, que determinadas regiões se tornassem colônias de exploração, porque senão não havia o processo de concentração da mais-valia. Então, essa história do Sul atrasado, né, ou no nosso caso, do Nordeste, do Norte atrasado em relação ao Sul, é algo para muito debate. Porque se a gente rompe com essa linha, com essa racionalidade iluminista, com essa racionalidade burguesa capitalista, inclusive recuperando novas ontologias e epistemologias, por exemplo, dos povos tradicionais, pode falar até um pouco mais sobre isso, né? Essa ideia, esse racismo científico, por exemplo, de ver os povos do Sul, né, a população do Sul como atrasada, como inferior, como suja, né, cai por terra. Essa mentalidade, essa racionalidade, ela não faz o menor sentido. Então, se a gente segue na linha dessa visão de desenvolvimento do capitalismo, progresso para o processo revolucionário, a gente vai caminhar aí por essa dualidade. Se a gente entende o processo de revolucionário numa outra ótica, essa lógica do atraso, ela perde sentido, né? Porque aí entra uma outra concepção de mundo, do ponto de vista, inclusive, da recuperação da história integral, que é algo que o Gramsci vai falar no caderno 19, da recuperação da história, das concepções de mundo, a partir da visão dos grupos subalternos, que é negada, como diz o Marx, né, a história dos grupos dominantes, as ideias dominantes têm sido a história ou as ideias das classes dominantes, né? Então, aqui já é um ponto de muito debate, né? Eu acho que é isso. Lia, você quer falar alguma coisa, complementar? Eu queria só trazer também alguns elementos. Primeiro, essa questão da dualidade, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito cara também para nós e para os marxismos latino-americanos, porque também dentro, né, desse processo de acúmulo da teoria marxiana, o marxismo latino-americano, ele inclusive tem debatido muito essa característica das sociedades duais. A gente já estudou aqui o Pablo Gonçalves Casanova, que vai ser um dos primeiros também, que vai falar que esse processo, né, a questão colonial, ela gerou sociedades duais, e essas sociedades duais vão gerar, ele não vai falar nesses termos, mas vai ser no diálogo com Gramsci, a própria condição, a própria questão meridional no interior de cada país, e também da região, na condição de ser periferia, que vai nutrir o desenvolvimento, né, dos centros. Então, isso é o papel que nós ocupamos historicamente, como região latino-americana. E aí é interessante o elemento que o Gramsci traz, que é esse reconhecimento dos camponeses como um sujeito histórico e a necessidade também de construção de uma unidade, porque isso também com Marx, o próprio Marx, isso chegou tardiamente, né? O Marx, só lá nas cartas a Vera Zasulich é que ele vai, de fato, também reconhecer a importância, né, do campesinato também russo como uma classe revolucionária, porque isso também não estava dado também para Marx nos seus escritos, né? Já vai chegar tardiamente, e é o Theodor Schanning quem vai também trazer essa discussão no Marx tardio, né, de como é que há esse reconhecimento.
E o próprio José Carlos Mariátegui, que vai ser um contemporâneo do Gramsci, porque os dois vão viver na mesma época, e é incrível a similitude também dos dois, em termos, né, de análise também das suas questões nacionais. O Mariátegui, ele vai colocar no livro dos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana que qualquer teoria crítica, se ela desconsidera a questão agrária e a questão indígena, ela vai ser uma teoria estéril, ainda que ela se proponha revolucionária, porque a base também de expropriação do capitalismo, na sua gênese, na acumulação originária, para nós, na América Latina, foi a expropriação territorial. O capitalismo, ele não nasce aqui com a construção da fábrica, como aconteceu na transição do feudalismo para o mercantilismo. O capitalismo, ele nasce aqui a partir da expropriação da terra, e com a expropriação da terra, todo o processo, né, de exploração da mão de obra servil e escrava, da geração, né, de matéria-prima para manter o desenvolvimento das metrópoles, e os mercados, e a própria expansão dos mercados para a circulação dessas mercadorias, e a busca mesmo de novas formas de geração de mais-valia. Então, a questão agrária, para nós, não tem como você discutir o marxismo ou os marxismos na América Latina se não levar a sério o que significa a questão agrária para nós. Né? E aí, quando a gente analisa essa questão, você vê que não só a CEPAL, mas até mesmo uma parte, né, da intelectualidade latino-americana que seguia uma linha mais do marxismo clássico, mas com um viés ortodoxo, como que desconsidera o próprio movimento dialético da nossa história. E acha que, de fato, inclusive hoje, a gente ainda vê discussões, inclusive no Brasil, de que nós não somos mais um país agrário. E quando nós olhamos para a conformação do nosso Congresso Nacional, 74% dos nossos parlamentares estão vinculados ao agronegócio, à mineração, à exploração hídrica, né, e eólica, que é tudo no campo. Então, assim, é uma distorção da leitura achar que o fato, né, de você ter as cidades desenvolvidas significa que a gente já não tem uma base de produção capitalista que não tenha na terra a sua centralidade. Hoje, a luta de classes, ela é no campo. Os territórios que estão sofrendo, né, a ação violenta do Estado e do capitalismo por expoliação são os territórios camponeses, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, porque é aí onde nós ocupamos o nosso espaço de integração dependente subordinada. Né? E o Brasil e toda a América Latina, mas também a Ásia, porque quando você olha a China também na Ásia, é a mesma lógica de desenvolvimento. Na verdade, a expansão da China, a expansão imperialista dela já ultrapassou, né? As fronteiras da Ásia já está aqui. Aqui no Ceará, as empresas são chinesas, né? Que estão aqui dentro do nosso território. E acontece também em outros países da América Latina. Então, quando Joeline coloca, né, como é que a gente pode pensar a questão meridional na nossa história presente, é justamente atualizar essa discussão de como é que se caracteriza, quais são os elementos que vão caracterizar essa questão meridional internamente nos nossos países, mas também dentro, né, das nossas realidades regionais, e nessa relação centro-periferia, que é onde está também aí o núcleo, né, desse processo, no sentido mesmo de avanço do capitalismo numa escala global. Né? Então, muito importante também esse elemento. Posso só aproveitar para que a gente está nesse ritmo? Porque um dos elementos aqui que é importantíssimo que a gente deixou em aqui para o final, né? Que é a questão dos intelectuais, do partido e do nacional popular. Eu acho, né, assim, pelas discussões que foram feitas esses dias, né, na participação desse evento,
e também diante de toda a produção que é feita em torno do pensamento de Gramsci, né, ou a partir de Gramsci, que nessa lógica, né, ainda dessa ortodoxia que na verdade beira o dogmatismo, tentando depurar talvez os elementos do reformismo, né, que para muitos o Gramsci se coloca nesse campo do reformismo, e colocar ele no campo revolucionário, há uma certa resistência, inclusive, de compreensão das contribuições dele para o nosso tempo, atualizando, sendo contemporâneo do nosso tempo, como ele mesmo vai dizer lá no Caderno 12, né? Sendo contemporâneo do nosso tempo. E ser contemporâneo do nosso tempo é reconhecer também, dentro dessa lógica do que ele coloca aqui, dessas contradições, reconhecer a nossa história, né, o que seria o que ele chama de nacional popular, reconhecer a nossa história, as contradições socio-históricas, para além do mito, né? Ele enfrentou um mito na Itália também. Enquanto a gente aqui enfrentou o mito pelos intelectuais representantes dos ideais burgueses, né, o mito da democracia racial, né, da harmonização, que está isso em Croce também, o Croce operava no sentido da unidade dos distintos e que há uma articulação dialética entre os distintos, só que essa articulação dialética é de justa posição, né? Assim, tá articulado, mas assim, e não integral, né? Não orgânica. Então, ele enfrentou também um mito interno nacional, popular, para tentar recuperar a própria história. Isso ficou claro também por essas discussões que foram feitas, porque há uma resistência de incorporar nessa visão revolucionária atual, né, de muitos grupos, de incorporar, por exemplo, ainda, né, e eu acho que a gente passou aqui mais de 2 anos com os cursos, tentando contribuir nesse sentido, né, de recuperar aí a pauta do que seria anticolonial, né, a compreensão da nossa história, das contradições internas, da formação socio-histórica do brasileira, do que seria anticolonial, né, e aí o racismo impregnado nesse processo da própria formação socio-histórica brasileira encravada aí nessa herança escravocrata, né, da ação do capitalismo na nossa realidade, né, e toda a questão de tudo que representa, né? Há uma dificuldade ainda de determinados grupos de compreender o potencial revolucionário, inclusive, do que seria, né, a compreensão integral do racismo, não como pura ideologia descolada da estrutura, mas justamente é ideologia porque é estrutural. Né? E há uma dificuldade ainda nesse sentido, estou falando porque houve muito debate também nesse sentido de reconhecer isso, né? Parece que ainda é uma pauta puramente ideológica, parece que ainda, e o Gramsci está justamente falando isso, quanto mais nacional nesse sentido a análise for, ou seja, quanto mais debruçada contradições nacionais, mais internacional né? Mais internacional mais há um potencial internacionalização da luta maior, olhando para as nossas contradições particulares. E ainda há uma dificuldade de fazer essa tradutibilidade, que é uma outra categoria que nós vamos estudar aqui no curso, né, que é uma tentativa de tradução, né, uma tradução antropofágica, né, como o Raul pontuou, o Raul Burgos pontuou aí sobre a questão da Escola Latino-Americana de Estudos de Gramsci, né, uma tradutibilidade que não só traz esses elementos do que o Gramsci desenvolveu para tentar a gente encaixar na nossa realidade, né, mas servir de guia, né, de referência para a gente enxergar as nossas próprias contradições, e não só as contradições, mas as potências, né, as potencialidades dentro, né, desse conjunto particular da nossa própria história. Eu só estou pontuando isso porque foi uma coisa que nesses dias me incomodou bastante, né? Eu acho que é preciso a gente compartilhar, né? Porque parece que a questão nacional ela é puramente chauvinista ou identitária ou regionalista no sentido do Salvemini, mas o Gramsci não está sendo nem salveminiano nesse sentido, apesar de reconhecer a contribuição de Salvemini, né? Ele está sendo regionalista, mas reconhecendo as particularidades do Sul,
nesse conjunto da totalidade social, né? Que é importante. A filosofia da praxis, como ele vai dizer, não é a filosofia da harmonia, né? É a filosofia dos conflitos, é a filosofia das contradições. Então, é preciso enfrentar as contradições internas que muitas vezes são colocadas para debaixo do tapete, né? É isso. Alguém tem mais alguma questão? A gente tem daqui 10 minutos, né, Joeline? Eu acho que muita coisa também vai ser mais... vai ser esclarecido, né, ou vai ser ampliado aí no conjunto dos módulos, né, das aulas, porque, na verdade, aqui é justamente para a gente trazer as contradições, né? A questão meridional, na verdade, é expor contradições, né? As contradições que estavam latentes ali no tempo que o Gramsci estava vivendo, né, já no período fascista, na ascensão do fascismo, e a necessidade, né, dessa organização de uma frente única, né, no seu tempo. E aí ele vai, né, o conjunto de aulas que a gente preparou aqui para vocês, né, nessa cronologia que foi feita, foi pensada, Revolução Passiva e Ressurgimento, é justamente para a gente ir delineando mais os elementos da discussão de hoje, né, nacional popular, populismo, americanismo, fordismo, em que ele vai amadurecendo os elementos que ele aponta aqui nessas notas sobre a questão meridional, né? E aí eu acho que vai ficando cada vez mais claro e orgânica, né, essa questão da sua preocupação, tanto com a formação dos intelectuais, quanto com a formação da propaganda socialista, textos, jornais, artigos, teatro. A gente, inclusive, vai ter um módulo sobre literatura e estética, que não é um tema que eu procurei, não existe alguém que se debruce sobre esse tema em Gramsci, aí tema de pesquisa, né? E a Diana Fuentes, da UNAM, aceitou, porque ela, né, trabalha aí com literatura e vai trazer para a gente esses elementos. Então, o Gramsci estava atento aqui, o próprio texto articulando os elementos da formação econômica, mas também no campo da ideologia, né, da difusão. Ele vai, inclusive, acho que é no caderno do Ressurgimento, se eu não me engano, lá no contexto do Ressurgimento, da Revolução Passiva, que ele vai falar que a ideologia, a verdadeira ideologia está nessa vulgarização, entre aspas, né, que ele coloca, da filosofia, né, a filosofia que fica restrita aos grandes intelectuais. Então, a preocupação dele aqui com essa formação desses intelectuais, né, dos grupos subalternos, né, e o papel que o partido, em sentido amplo, em sentido gramsciano amplo, tem nessa disputa, né, nesse campo, né, da história como campo aberto aqui de disputa para a organização de um processo de transição, né, que infelizmente não se efetivou no seu tempo. Eu espero que tenha feito sentido, porque infelizmente não tive como articular aqui um audiovisual para facilitar as nossas vidas, né, a compreensão, mas espero que tenha contribuído aí como um primeiro, né, apontamento aí para ampliação aí no conjunto das aulas, né, que vão passar por aqui, que vocês vão ter aí o privilégio de ter aí nas próximas semanas. Então, eu que agradeço aí a presença e o interesse de todos, né, que a gente continue aqui juntos e orgânicos, né? Muito bem, gente, pois muito obrigada também quero agradecer, Joeline, o convite para eu mediar aqui, né? Muito bom também de escutar também o diálogo com as perguntas realizadas, né? Então, obrigada também pelo convite. Eu que agradeço, Leo. Acho que a gente deveria ter mais tempo, né, para a gente conversar mais sobre esse tema em próximas oportunidades. Então, boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.